Bíblia Sagrada, Josué, capítulo 22. Josué abençoa e manda para as suas casas 2,5 tribos. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gauditas e a meia tribo de Manassés e disse: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes e a minha voz obedecestes. Em tudo quanto vos ordenei a vossos irmãos, portanto, tempo até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora e ide-vos a vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, o servo do Senhor vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os e foram para as suas tendas, porquanto Moisés dera herança em Bazã e a meia tribo de Manassés, porém o outra metade deu Josué entre os seus irmãos daquém do Jordão para o ocidente, enviando Josué também às suas tendas, os abençoou e falou-lhes, dizendo: voltai às vossas tendas com grandes riquezas e com muitíssimo gado, com prata e com ouro, e com metal e com ferro, e com muitíssimas vestes, reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Rubem e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel e de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, que lhe foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor, pelo ministério de Moisés. Assim seja. O altar do testemunho. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão da terra de Canaã, ali os filhos de Rubem e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência, e ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Rubem os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército, e enviaram os filhos de Israel aos filhos de Rubem e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais, dos milhares de Israel. E vindo eles aos filhos de Rubem e aos filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com eles, dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta com que transgredistes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Fazei-nos pouco a iniquidade de Peor,
de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados ainda, que houve castigo na congregação do Senhor, para que hoje abandonais ao Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que toda a vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, afora do altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema? E não veio a ira sobre toda a congregação de Israel, assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade? Então responderam os filhos de Rubem e os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo saberá se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos preserveis. Se nós edificamos altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o fizermos foi receio disso, amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Rubem, filhos de Gade, nem tendes partes no Senhor, e assim bem poderiam vossos filhos fazer. Desistir a vossos filhos de temer ao Senhor, pelo que dizemos: façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios, e para as nossas ofertas pacíficas, e para os vossos filhos, não digo amanhã, a nossos filhos, não tendes partes no Senhor? Pelo que dizemos, quando for que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocaustos nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nos abandonássemos ao Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação e os cabeças dos milhares de Israel, que com eles estavam, as palavras que disseram aos filhos de Rubem e aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressões contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Rubem e dos filhos de Gade, da terra de Gileade, da terra de Canaã, os filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta.
E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e aos filhos de Israel louvaram a Deus e não falaram mais de subir contra eles em exército para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Rubem e os filhos de Gade. E os filhos de Rubem e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ed, para que seja testemunha entre nós que o Senhor é Deus. Assim seja.